boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night Podcast, conversas aleatórias. É uma honra, um prazer poder estar trocando ideia com vocês de novo em mais uma entrevista super especial. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, apesar da gente também estar super perdido. Como é que tu tá, Felipe? Tudo bem contigo? O meu parceiro, Felipe Guedes da Luz, produtor deste programa. Salve, salve, Cris. Tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para os nossos ouvintes aí. Muito feliz aí de mais um bate-papo com uma pessoa aí que a gente é muito fã, né? A gente admira demais aí por todos os projetos, toda a causa que ela levanta, que ela trabalha. E estamos aí para bater esse papo. Excelente. A nossa convidada de hoje é minha parceira na profissão também. É a socióloga Luara de Cândido, mas a gente não vai ficar só na sociologia, ela é várias outras coisas também. Como é que tu tá, Luara? Seja bem-vinda. Boa noite, bom dia, boa tarde, como preferirem. Uma satisfação estar aqui e tá tudo certo, estou empolgada aqui para esse bate-papo. Muito bom, a gente que agradece, a gente que está super feliz aqui, está trocando essa ideia contigo. Turma, a Luara, para vocês conhecerem um pouquinho mais, ela é graduada, mestre e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-RS. Eu falei certo que tu é minha colega em Sociologia? É Sociologia a tua graduação? É Ciências Sociais que chama, e a ênfase Antropologia, mas sim, tem a Sociologia, engloba também a Sociologia. A minha, no caso, é Sociologia, eu sou bacharel em Sociologia, sim. Mas muito legal. E a Luara é uma super empreendedora também, e ela empreende principalmente no lado social, não sei se é assim que a gente deve falar, na área social, acho que a palavra mais correta é na área social, né? E aqui a Luara também tem uma consultoria, ela presta consultoria e desenvolve pesquisas, conteúdos, projetos para marcas sustentáveis. Olha que importante, não é qualquer marca. Sustentável, a gente vai trocar essa ideia sobre isso também. Ela cocria soluções inovadoras para problemas complexos de empresas, governos e comunidades. Tem mais de 17 anos de experiência em iniciativas que visam transformar positivamente as realidades. Que lindo isso, hein, Luara? Ainda bem que eu sou teu amigo. Então... Como é que é isso? Conta pra gente essa tua trajetória aí de co-criar soluções inovadoras. Eu sei que tu tem um trabalho forte na Aldeia da Fraternidade, que é uma instituição aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Conta pra gente como é que é essa lógica do teu trabalho. Explica aí para o povo que está te ouvindo, que está nos ouvindo. Certo. Então, atualmente eu tenho uma consultoria que visa desenvolver e co-criar soluções. Eu acredito muito no trabalho em rede, escolher empreender em rede, então eu me conecto com diferentes pessoas e acredito que existem recursos disponíveis para a gente solucionar os principais problemas que enfrentamos na sociedade. E gosto muito dessa ideia de conectar recursos, me conectar com pessoas diferentes. Então, basicamente, né, claro, trabalho por projetos e hoje com maior ênfase e continuidade com a Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG situada na Zona Sul de Porto Alegre, trabalha com educação para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Usando um pouquinho a Aldeia como exemplo de como é esse trabalho, na Aldeia eu auxilio, assessoro as lideranças para o desenho desses projetos, novos projetos que queiram desenvolver, e também na conexão de recursos para a sustentabilidade da ONG. Então, a gente trabalha em conjunto, não é aquele trabalho que vem uma pessoa de fora, no caso um consultor, ou seja quem for, né, de implementar algo, e sim a gente entender que todos temos as habilidades, então é uma facilitação de um processo, é enxergar potencialidades, é enxergar oportunidades e poder mostrar, porque muitas vezes quem está imerso, né, no mundo, numa organização, numa ONG, numa empresa, às vezes não está enxergando algumas possibilidades. Então, meu trabalho é muito também mapear, identificar e conectar isso, para potencializar o trabalho que já realiza. Na Aldeia, a gente trabalha muito fortemente nessas frentes e também trazendo aí o conceito da sustentabilidade na prática, da organização ter esses espaços, estruturas e práticas sustentáveis. Então, são experiências
diversas, né, de acordo com cada realidade, né? Eu falei um pouquinho da aldeia, mas a ideia do trabalho é muito essa, assim, de junto com as pessoas, não fazer para as pessoas, e sim com as pessoas, para a gente melhorar o que precisa melhorar aí. Falei resumo, né? A aldeia, ela até para contextualizar também, é um espaço, né, uma ONG que cuida de crianças no contraturno, isso? Ou o que mais? Eu fui muito simplório, meu resumo, minha frase. Então, a aldeia é uma associação sem fins lucrativos. Ela está situada no ecossistema do terceiro setor e trabalha com a educação e com assistência. Então, hoje a aldeia tem educação formal, que é a escola de educação infantil, e escola de ensino fundamental, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. E tem também o contraturno escolar. Então, tem crianças que ficam em turno integral e tem crianças que ficam no contraturno escolar. Como a aldeia ela tem um espaço super privilegiado, e ali vem a parte das oportunidades que, junto com as outras lideranças, que são pessoas incríveis, que tem na gestão, que tem à frente dos programas, foram transformando, né, essas possibilidades. Então, além da educação, a gente entende como um hub de educação, de inovação, e tem aí os programas, os pilares de educação para sustentabilidade. Então, tem a parte do cultivo de orgânicos, energia solar, agora tem um sistema de aquaponia, por exemplo, tudo nos espaços físicos, estruturas que possibilitam tanto a sustentabilidade da ONG, como o aprendizado das crianças, né, a parte pedagógica. Então, são espaços vivos, né, de educação formal e informal. O foco são as crianças, é o desenvolvimento de potencialidade das crianças e jovens, para que eles possam ampliar suas perspectivas, desenvolver essas habilidades e competências, e pensando muito aí nas profissões do futuro também, a gente pensa muito em como trazer essas novidades e poder equiparar, né, que as crianças que não têm essa condição econômica de pagar escolas que sejam melhores estruturadas possam acessar um ensino de qualidade inovador, também equivalente ao que tem aí de melhor que a gente pode ver hoje na sociedade. Cara, eu não sei você, cara ouvinte, cara ouvinta, mas eu fiquei fascinado já. Eu já conhecia a aldeia um pouco, mas te ouvindo falar assim de tantos projetos bacanas e lindos. Claro, né, que quem vê cara não vê corre, né, Laura? Para tudo isso acontecer, tem uma trabalheira danada aí, principalmente relacionada à captação de recursos, e esses recursos envolvem parcerias também para fazer com que as coisas aconteçam e também mostrar todo esse trabalho bacana que a aldeia faz. Eu queria que tu explorasse um pouquinho mais sobre educação infantil e fundamental. Vocês têm parcerias também para isso na escola, correto? Sim, e trazendo um pouco... E um modelo de educação diferenciado também, a partir de uma experiência, é isso? Isso. Com certeza, assim, eu posso dizer que na minha trajetória de consultorias e de trabalhos com pessoas, a aldeia eu trago muitos exemplos porque é uma experiência encantadora e que realmente eu me encanto com esse trabalho, né? É muito bom estar com a aldeia. E na aldeia, desde 2019, eu vou começar falando em ordem inversa da Escola de Ensino Fundamental, porque foi uma inovação. Em 2019, a aldeia estabeleceu uma parceria com o Instituto Lumiar e junto com a SMED. Então, é uma parceria público-privada. Teve o apoio aí do Instituto Jama também e de outras empresas, para a gente implementar a primeira escola comunitária com a metodologia Lumiar do sul do Brasil. Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem uma escola particular, Lumiar, e a gente, na aldeia, quis abrir uma escola com a mesma qualidade das crianças que não teriam como pagar, né, por esse ensino, então, um acesso gratuito. E abrimos a escola, tem sido, ao mesmo tempo, desafiadora, porque é uma escola que tem uma metodologia diferenciada das escolas mais tradicionais. Então, não tem a figura do professor, né? Tem a figura de um tutor, que é o profissional ali, o pedagogo que acompanha aquela turma, e tem a figura dos mestres, que são pessoas profissionais de diferentes áreas que não estão necessariamente dentro da escola, mas que eles auxiliam no desenvolvimento de projetos que as crianças optam. Então, como é que funciona? Dentro da base curricular nacional, se verifica naquela faixa etária, que são turmas também multietárias, não é? Primeira, segunda, terceira série, são
crianças de idades distintas, de 7, 8, 9 anos, ficam no mesmo ciclo, por exemplo. Então, se verifica o que precisa de aprendizagem nesse ciclo, para essas idades, e, a partir disso, o tutor faz um trabalho com as crianças para que elas escolham os projetos que elas querem, qual é o tema de interesse. E, a partir daquele tema de interesse, se chama um mestre e se trabalha o conteúdo. Por meio desse projeto prático, o tutor vai inserindo o conteúdo. Então, é realmente bem diferente, assim, e o aprendizado se dá de uma maneira mais divertida, as crianças se engajam mais. Tem a parte também de ser uma gestão participativa, então, tem as rodas de conversas com as crianças, tem as rodas de conversas com as famílias, com os educadores, e tem também a parte da tecnologia, que a Lumiar tem um software que é o Mosaico, onde a avaliação ali acontece de uma forma mais sistêmica, avaliando diferentes dimensões. As famílias avaliam, as crianças avaliam os educadores, tutores, e é ali que sai o resultado. Então, é bem diferente e é bem bonito de ver esse processo e o quanto as crianças que saem da educação infantil, que estão na aldeia, estão indo para o ensino fundamental, elas estão realmente tendo acesso a poder se desenvolver de uma forma bem interessante ali, bem saudável. Em Luara, a gente poderia dizer que a Lumiar e a Aldeia da Fraternidade, então, tem uma escola do futuro, essa é a escola que tu pensa no futuro, e com tecnologia simples, na verdade. Sim. Olha a tecnologia da roda de conversa, olha que coisa simples e linda, mas o quanto as outras escolas fazem esse tipo de coisa. Enfim. Sim, com certeza, acredito muito nisso, assim, acho que é um ótimo exemplo, e a gente sabe também que são contextos distintos. Existe essa metodologia e tecnologia, e na aldeia foi um processo específico de implementação, de acordo com a realidade da comunidade. Por isso que é muito importante essa parte, assim, quando a gente fala em escalar e no âmbito social, é muito interessante e importante a gente olhar a parte da cultura local, do perfil daquela comunidade. Então, isso foi algo que a gente foi conversando muito com o Instituto Lumiar, que tinha experiência de outras escolas e de outros perfis aqui em Porto Alegre, de um perfil de uma população que podia pagar, tinha outra realidade. Então, foi uma construção, e sim, é uma escola com todo um diferencial que as crianças pediam, né? Quando a gente implementou ali a escola de ensino fundamental, foi muito também de uma demanda da comunidade, que a aldeia já vinha num fluxo de um sistema diferenciado, e as crianças não queriam sair da educação infantil, que é a turno integral, e elas reclamavam que iam para outras escolas, e a aldeia não tinha isso, assim, Então, elas diziam, eu quero ir para a aldeia, né? E elas iam para a escola tradicional num turno e para a aldeia em outro. E aí elas sentiam muito essa diferença e se queixavam, assim, traziam as questões delas, né? Então, acho que, e já emendando um pouco, assim, a importância, né, da gente ouvir as pessoas, a comunidade. Claro. O empreendedor social, a liderança social, isso é essencial. Eu trago muito isso nas consultorias também. Peraí, essa solução saiu da tua cabeça ou tu tá vendo que tem ali um problema real e existe um interesse real da comunidade? Porque senão não funciona, né? Muito bom. Quantos alunos hoje a Lumiar ou a Aldeia tem? A Aldeia, né? A Aldeia está com mais de 360, acho que 364, mais precisamente, crianças e jovens de 4 meses a 18 anos de idade, considerando todo o ciclo, né? Educação infantil, ensino fundamental e contraturno escolar. Uau. Então, fundamental, a gente já tem até que série lá com eles? A gente está F1, F2, até o 6º ano. Porque são ciclos, não? F1 é primeiro, segundo, terceiro, F2 Sim. é o 6º, e ano que vem chega mais. Sim, porque daí vai avançando até o 9º ano, no caso, né? Até o 9º, e existe o sonho aí, quem sabe, do ensino médio. Opa, né? Olha o spoiler aí, olha aí. Quem sabe, Acesse o link aqui na descrição deste áudio para você acessar mais informações sobre a aldeia, saber de todos os projetos, como apoiar. Eu acho que é bem importante isso aí, porque é uma iniciativa super bacana
e que só funciona porque tem toda essa relação de cuidado aí de vocês, né, Luara? Sim. Manda lá, Felipe. Mas e aí agora me chamou a atenção, que acho que essa parceria aconteceu ano passado, né? No início do ano passado, ou no meio do ano passado, né? Com a Escola Lumiar e a SMED. Como é que foi a aldeia aí na questão da pandemia? Como é que está sendo também? Certo. Então, a escola iniciou início de 2019, a gente inaugurou, então rodou um ano de escola e os outros programas todos, a educação infantil também, que é super importante, o contraturno escolar. Começou a pandemia e aí o desafio, né, de todos os setores, pessoas, áreas da sociedade, não foi diferente na aldeia. E o que a gente focou muito, assim, foi em manter o que a estrutura existente, né, desde de não acontecerem demissões, enfim, a sustentabilidade financeira mesmo, né, para conseguir manter a estrutura, e também um apoio, um pilar aí para o apoio assistencial às famílias, porque a gente precisou, atender no remoto, que é um super desafio, o ensino à distância, considerando essa realidade com maiores desafios econômicos das famílias, desde estrutura de espaço, equipamentos, e até mesmo isso não só nas famílias da aldeia, acho que todas, né? Dos pais trabalharem, não poderem acompanhar os filhos ali no ensino. Então, o que a gente fez? A gente redesenhou dentro, foi algo novo para todos, e a gente passou a oferecer atividades no formato impresso e também por vídeo chamada, mas sempre considerando o formato impresso para quem não tivesse acesso à tecnologia ou não soubesse usar. Cestas básicas e cestas de produtos de higiene e limpeza, a gente abriu campanha para isso, e que bom que a gente conseguiu muito apoio, então todo mês as famílias recebem, até agora estão recebendo, porque as crianças normalmente, estando na aldeia, elas recebem até 4 refeições por dia. E não estando na aldeia, então isso impacta na alimentação, na segurança alimentar. Sim. E esse foi o processo, assim, a gente agora voltou num regime que está intercalando, né, o presencial e o remoto, e cada vez recebendo mais crianças. Então, tem sido uma experiência desafiadora e esperamos agora os professores se vacinaram e daqui a pouco as coisas começam a voltar, assim, num ritmo melhor para o presencial. É uma experiência para o mundo, não é verdade, Luara? Acho que não existia... Bom, tínhamos precedente, né, de pandemias, assim, mas para a nossa geração... neste século, então impactou todos os setores, né? Tá todo mundo se reinventando ou tentando se reinventar, aprendendo muito sobre como habitar nesse mundo pandêmico, né? E como manter essas relações e tudo mais. Para alguns mais fácil, para outros mais difícil, mas o importante é o movimento de tentar e aprender sempre, né? Acho que isso que é mais interessante. Mas lindo o trabalho que tu faz na aldeia, com toda a equipe de lá, direção, enfim, acho que a gente tem que também dar o crédito a não se faz nada sozinho, né, Laura? Todo o povo que trabalha lá e aos doadores, ao pessoal que se envolve com a comunidade aldeia, acho que isso é fundamental. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu sei que tu é fellow da Social Good, e eu sei que tu curte muito isso, porque tu fala muito sobre isso também. Quem te acompanha nas redes, né, vê da tua paixão com esse trabalho. E eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, então, sobre o que é a Social Good e o que significa ser fellow da Social Good, né? Quais são as ações e projetos e trabalhos que tu desenvolve a partir desse lugar, né, Social Good Brasil. Perfeito. Uma outra paixão, com certeza. Acertaram bem. Acho que eu transpareço isso nas minhas redes, né? Demais, demais. É algo espontâneo. Então, a Social Good Brasil é uma organização que fica situada em Florianópolis, Santa Catarina. Ela existe desde 2012 e surgiu com o propósito de aliar tecnologias a impacto social. Então, usar a tecnologia para promover o bem e colocando sempre o ser humano no centro, né? Pensando nas pessoas. O programa de Fellows é um programa que auxilia a qualificar e também é uma rede de lideranças sociais do Brasil inteiro. Então, hoje tem 80 lideranças, são de vários estados do Brasil, e para entrar no programa de Fellows, você passa por um processo seletivo, você tem os desafios, e aí
quando você ingressa, tem uma imersão, tem acesso a diferentes ferramentas, a eventos, a qualificações e muitas trocas, né? A gente fala que o valor está na rede. E é isso, assim, a gente troca muito, é muito legal escutar e entender como é que funciona a atuação de outros empreendedores e lideranças sociais de outras localidades. O Brasil imenso que temos, com tantas diferenças, e aí, né, tem fellows no Amazonas, tem fellows em todos os lugares, é muito bom isso, acho que esse é o grande valor, essa diversidade. Então, hoje, esse ano, a Social Good Brasil está trabalhando bem focada em educação em dados, em democratizar a educação em dados, e aí é algo que eu super curto, assim, e foi algo, assim, muito interessante na minha trajetória, porque eu sou graduada em Ciências Sociais, fiz o mestrado e agora estou no doutorado, mas entre uma coisa e outra, eu sempre tive intervalos grandes, e sempre tive uma atuação forte em diferentes projetos. Então, eu nunca fui só da academia e nem só no mercado. E já trabalhei em muitas coisas também. Então, ficava um mix de coisas, assim, informações, que é propício para a inovação se você consegue direcionar isso bem, né? E com essa participação, quando eu entrei no programa de Fellows, e eles começaram a trazer muito essa questão dos dados, eu me dei conta que eu não estava explorando tanto essa questão dos dados, que cientista social, trabalhamos puramente com dados. Então, foi bem legal, eu fiz a formação do Programa Cidadão de Dados também, e eu pude ver essa conexão, assim, às vezes é uma questão de linguagem também, e o quanto isso é importante, né? Então, esse início desse ano até reestruturei a empresa, abri essa nova consultoria, muito focada em levar esse pilar dos dados para as consultorias, para as organizações do terceiro setor, porque a gente precisa entender os problemas se baseando em dados e precisa mensurar o impacto. Então, trabalhamos com captação de recursos, por exemplo, o trabalho que eu faço na aldeia, precisamos entender o que isso representa, né? Qual é a transformação social, e aí a gente consegue otimizar as coisas, né? Então, eu fui conectando, e no Social Good Brasil é basicamente isso, assim, educação em dados, a gente multiplica o que a gente aprende, então, a gente replica isso nas nossas localidades para outras pessoas, por meio de jornadas. Nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo isso online. Ano passado, participei de alguns workshops, que eu pude também ser uma das facilitadoras, com outros fellows. E é isso, assim, a gente vai multiplicando e trocando muito, né? Acho que isso é aí que mora a riqueza, né? Tá rolando, vai rolar um evento. Procure aí na página da Social Good ou no YouTube, porque provavelmente quando você ouvir esse vídeo, esse áudio, o evento já aconteceu, mas com certeza vai ficar gravado em algum lugar, sobre habilidades do futuro, habilidades essenciais para o mundo digital e o futuro do trabalho, e o uso de dados e tecnologia para gerar impacto positivo. Tu vai falar sobre o futuro do trabalho ou sobre os dados? Fiquei curioso. Eu? Ou tu falou, hein? Você Não, tem participação. Isso, nos workshops a gente falou sobre o uso de dados, e é legal, olha, essas conexões, eu gosto muito de trabalhar estar em diferentes circuitos e partilhando esses conhecimentos e ferramentas. Então, quando a gente fez ano passado a formação do programa, que eu participei como, né, para aprender a metodologia do SGB, de educação em dados, eles sintetizaram de uma forma muito boa, assim, muito acessível, né? Porque lá atrás eu já falava em dados, por exemplo, na aldeia, e muitas vezes afasta um pouco, né? Nem todos têm essa familiaridade com dados. E aí, o que a gente fez? Eu ofereci, né? Partilhei isso com as lideranças da aldeia, se eles queriam rodar uma pesquisa. E aí, com base nessa metodologia mais simplificada da SGB, aí a gente rodou uma pesquisa com todas as famílias dos educandos, isso ano passado, onde os educadores foram os pesquisadores. Então, entrevistadores. Aí foi muito legal, assim, replicar isso para as lideranças da aldeia. Então, aí a gente vai conectando as coisas, né? E essa foi uma das experiências, a gente conseguiu ter um produto de dados que era a fotografia
da situação das famílias, né, no contexto da pandemia. Foi muito legal para despertar e dar um start maior nessa cultura do uso de dados, que as pessoas participaram e viram, não é algo que só o cara que está lá na academia, o cara que... Não, dados é algo que é bom que todos saibam e é acessível para todos, né? Então, foi muito interessante isso. E o outro workshop foi também uma partilha no festival da SGB, onde a gente falou do uso de dados no terceiro setor, e aí a gente levou essa experiência da aldeia. A gente mostrou como é possível rodar isso na prática. Então, tudo se conectou ali. Que máximo. Eu me lembrei das minhas disciplinas de estatística agora, minha professora de estatística, Ruth Frick, querida, não está mais entre nós, mas onde você estiver, Ruth, eu te amo, eu te amei e te amo, porque foi tão gostoso ter essa disciplina com ela. Ruth, mãe da Silvia Frick, uma amiga querida também. Manda lá, Felipe, momento nostalgia e lembranças aqui, voltei no tempo. Sabe que, aí, lembrando também um pouquinho do tempo, eu cheguei a me inscrever, me candidatar para ser um fellow da Social Good Brasil. E aí um amigo nosso em comum foi o Gui, o Guilherme Souza, que depois veio me cobrar. Eu acho que ele viu ali do pessoal que estava inscrito e que depois chegou, acho que uma primeira, uma segunda etapa, tinha que rodar algum workshop, alguma coisa e trazer informações e, enfim, meu dia a dia ali, na época eu não consegui dar conta. Daí eu, cara, vou entrar num negócio que eu já estou com problema para conseguir dar conta agora, acho que mais para frente vai ficar complicado, então acho que não é o momento. E aí o Gui veio, meu, e aí, vai responder, vai mandar, vamos lá, vamos ser um fellow e tal. Eu, cara, me desculpa, mas de momento agora não estou conseguindo. Mas depois, sabe que bateu aquele pequeno arrependimento, assim, por que eu não mandei? O que eu não fiz? Mas então, você pode se engajar de outras formas, assim. Esse ano e ano passado não houve seleção justamente pelo contexto da pandemia. Talvez abram novas edições e tem o festival, tem como se inscrever ali para participar quando abre as prévias do festival, que normalmente acho que vai ser novembro esse ano, não tenho certeza, outubro ou novembro. Aí eles chamam quem quiser ministrar, facilitar workshops, tem várias possibilidades, assim, ficar ligado no perfil ali do Social Good, que daí tem várias oportunidades. Eu adorei que tu escreve no teu perfil lá que tu cocria presentes e futuros sustentáveis. E a gente adora falar de futuros aqui, Luara. Tu acha que o pessoal aí pensa nos futuros ou nessa lógica de pandemia a gente está muito preocupado com hoje, com garantir o amanhã, talvez? De novo a pandemia, né? Vamos combinar, essa pandemia está muito chata, né? Vem vacina de uma vez para todo mundo, porque está atrasando a nossa vida, na verdade, penso eu. Mas como é que é essa coisa do futuros na tua vida aí, ou nas consultorias que tu presta, nas empresas que tu atua? Tu entende que as pessoas conseguem pensar no futuro, apesar da pandemia? Então, eu atuo diretamente mais com lideranças do terceiro setor, empreendedores sociais, lideranças de negócios sociais. E eu acredito que na nossa cultura, assim, não tem muito essa questão... São coisas distintas, né? Mas começando assim, de um olhar mais a longo prazo. A gente é um pouco imediatista, né? E às vezes muitas empresas, organizações e terceiro setor, isso é mais comum ainda, é aquela coisa do apagar incêndio, do resolver. Tem muitas urgências no agora que elas ainda necessitam de atenção. Então, às vezes falta aquele espaço para a liderança respirar e olhar mais a longo prazo e essa perspectiva. Isso acho que está mudando, assim, é louco, porque a pandemia trouxe, acho que uma transformação, assim, nas rotinas e eu vejo, assim, que trouxe a gente mais também para pensar no presente. Eu também não gosto muito dessa ideia de só ficar pensando futuro, assim, porque eu acho que as coisas vão mudando muito rápido, né? Quando eu falo em trabalhar co-criando presentes e futuros sustentáveis, é muito mais baseado, assim, eu preciso saber onde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso sonho grande e qual é o passo a passo, e o presente, e o agir, né? Então, é o pensar, o sentir e o agir. Eu não gosto muito da ideia também de ficar só debatendo lá os futuros, e aí no meu trabalho eu trago mais nesse sentido, assim, né? De um olhar
das possibilidades. Não sou uma pessoa que sou expert em tecnologias, em futuros. Eu uso esse termo, essa expressão, olhando para isso, assim. Tá, qual é o futuro que a gente quer? A gente quer um futuro sustentável que precisa fazer hoje. Então, vamos olhar para isso, né? Não, mas eu gosto muito, assim, o fato de pensar futuros ou falar de futuros e também lembrar que a gente vive no presente é maravilhoso, Luara. Então, eu te agradeço por isso. Eu, enquanto uma pessoa que pensa futuros, que trabalha nisso no seu dia a dia também, eu acho que isso é de extrema importância, porque, principalmente no terceiro setor, o pessoal mata o leão por dia, apaga incêndio e tem que preocupar com hoje. A gente não vive uma realidade maravilhosa de recursos abundantes, que a gente possa, né, se dar ao luxo de parar e vamos pensar futuros. Mas minimamente, quando a gente consegue pensar o que há, o que está por vir, o que pode vir a ser, né, quando a gente se dá esse presente de poder pensar futuros, isso é maravilhoso, porque o que a gente está mudando, na verdade, é o único momento que a gente tem a possibilidade de transformar, que é o agora. Né? E preparar e dar as condições para que quando esse futuro desejado, almejado, né, esperado aconteça, a gente esteja minimamente preparado ou, né, preparou as pessoas, as organizações, as instituições, enfim, todo mundo envolvido para que quando esse futuro chegar, a gente saiba lidar com ele. Porque o contrário é muito ruim, né? Vem o futuro Sim. que a gente não curte, vem o futuro criado por outros, vem o futuro, os futuros desenhados por outros, e a gente tem que acabar vivendo aquele futuro no presente, e não é legal. Então, como é que a gente pensa um futuro onde a gente não tem tanto ódio, tanta discriminação, um futuro com mais abundância de recursos, todos eles, com pessoas estudando, aprendendo, trocando, vivendo, compartilhando, criando coisas bacanas. Então, nesse sentido, da importância de pensar futuros, né, para a gente não ficar consumindo futuro criado por outros e esses futuros horroríveis, horrorosos que a gente está vendo por aí se desenhando. Ó, não quero esse futuro. Vamos pensar um futuro diferente. E essa a capacidade de sonhar, de olhar além, é muito importante, assim. Imaginar, é isso. Sim, e eu penso que o que acontece? O terceiro setor, eu estou usando o terceiro setor, que é o contexto que eu tenho maior experiência e vivências, eu vejo que é isso, assim, às vezes é a crise, é a necessidade, a sensação de escassez, as urgências, e se lida com problemas realmente bastante sensíveis. Então, é realmente mais exigente para quem está na ponta conseguir se distanciar um pouquinho disso e dizer assim, não, peraí, isso aqui eu estou cuidando disso mais imediato agora, e paralelo a isso, não precisa ser uma coisa ou outra, e paralelo a isso, eu me distancio e olho para o meu sonho grande. E vou buscar, paralelo a isso, ter energia, vou reservar energia para olhar para esse futuro que eu quero. Porque senão também a gente reproduz o que a gente contesta, né? As lógicas que a gente está contestando, a gente só está ali executando. Então, é muito importante isso, assim. E para trabalhar isso, eu acho que passa também muito por uma mudança cultural, de mentalidade. Então, investir também em espaços de conversas, em pausas, e na aldeia a gente fez, pegando a aldeia de novo como exemplo, paralelo às inovações que a aldeia foi executando e trazendo para dentro da organização, teve todo um trabalho aí que são muitas lideranças, como a gente já disse também, que tem essa mentalidade de olhar para frente, de inovar, e um trabalho de educação para a saúde emocional. Então, com as lideranças, para elas não se apegarem às tradições com medo do novo. Isso é essencial. Acho que a gente, no geral, tende, às vezes, a ter medo do novo, né? Então, isso empaca um pouco quando a gente quer fazer algo diferente ou sonhar um pouco diferente. Por isso da importância de a gente pensar futuros, ou vamos trocar a palavrinha futuros por sonhos, mas na lógica do sonho possível, não daquele sonho como algo tanto utópico e tudo mais, né? Vamos pensar nesse sonho que a gente deseja, que a gente deve imaginar, que a gente deve pensar e que a gente deve construir as condições para que ele aconteça, né? Eu acho que essa lógica
é fundamental e muito bacana. Mas, Laura, e aí, nesse olhar, assim, quando a gente fala de inovação social, como é que é quebrar essa barreira, pelo menos no meu ponto de vista, assim, quando a gente fala de inovação social, né? Como é que é levar isso para dentro das empresas? Como é que é visto, assim, pelas lideranças? Né? Porque daí, quando a gente fala do social, parece que dá aquela, não sei, tem um preconceito aí das pessoas quando a gente fala disso, e que, na verdade, inovação social, né? A gente está falando de sustentabilidade, de um olhar social para as pessoas, para o mundo, né? Ótima pergunta. Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque, claro, culturalmente, na construção que a gente tem, realmente, se fala em social, para começar, falou em ONG, não imagina, está mudando isso, vem mudando. Mas muito no imaginário vem aquela coisa super assistencialista. Vão cuidar das criancinhas, vão dar cesta básica, tem todo um trabalho que é uma base assistencial. Assim, toda uma inteligência, um olhar também que as ONGs vêm se qualificando. Então, eu vejo assim, eu vejo um movimento, nos últimos anos isso tem se fortalecido, que o segundo setor, ele vem se apropriando desse olhar para as demandas sociais, ambientais, e vem com força, porque aí tem essa visão mais inovadora, ele acelera mais, ele consegue mais rápido, por ele já ter um processo diferente. E o terceiro setor, olhando para isso, também começou a se apropriar de ferramentas aí, e de gestão e do segundo setor, então começou a ficar uma coisa híbrida. E aí, quando a gente fala em inovação social, eu acho que é muito isso, é a gente não pensar assim, é que nem os negócios sociais, né? Lá atrás, quando eu falava, sou empreendedora social. Luara, o que tu faz? Ninguém sabia. Falava isso, as pessoas achavam que eu estava... Como é que tu vai ganhar dinheiro? Tu trabalha com social, como tu vai ganhar dinheiro? Por que não? Se eu estudei para isso, tem técnica, a gente precisa, né, se dedicar e estudar, e existe ciência que olha para isso. Então, acho que é muito uma coisa cultural do imaginário. E aí, indo mais para a pergunta que você trouxe, né, dos desafios, das barreiras, existem ainda nas lideranças do terceiro setor, em especial, mas como com todo esse processo do segundo setor se apropriando, os negócios sociais crescendo, né, cada vez mais estourando aí na mídia, as marcas desenvolvendo pilares e produtos que geram impacto social, eu acho que é uma transformação que vem vindo e as lideranças passam a entender que é preciso elas se abrirem também. Senão, não vai ser possível, né, elas realizarem e transformações significativas. Mas precisa de um processo, não é num workshop que você consegue fazer inovação social, não. É longo, pode demorar ali vários encontros com as lideranças, rodas de conversas, acolhimento, respeitando ali a cultura, né, de todas aquelas lideranças, de todas as organizações, e aí propondo uma construção que é de dentro, não é chegando fora ali querendo propor algo muito diferente. E demora, e exige esse equilíbrio também, do problema ali social gritando, de um consultor, às vezes enxergando uma solução que a liderança não está enxergando, e aí é essa facilitação, precisa ter esse olhar, acho que é importante ter esse olhar da cultura mesmo. A gente vem num mercado onde a gente quer, né, a grande maioria, crescer a qualquer custo, enquanto algumas que eu acho que também que sim vem crescendo, né, devagarinho, mas vem, que é um olhar do qual é o meu papel da empresa na sociedade. Muito daquela frase tem o TED do João, acho que é o João, não é o João da Mercury, o Jorge, enfim, um deles lá, que fala assim, que eles, quando repensaram o negócio deles, que era, se a Mercury acabar hoje, o que vai acontecer? O papel da empresa. Eu acho que isso tem crescido bastante. Eu não sei o que tu acha também daí quando tu vê que vem muito desse olhar também, que é as startups. Tem surgido startups já com um olhar de sustentabilidade mais, assim, enfim, mas com um olhar social. Tem muitos, assim, que eu, pelo menos, tenho mapeado.
mas que a grande maioria é muito desse olhar de crescer a qualquer custo, né? Quero ser o meu novo Zuckerberg, quero ter o seu novo Facebook, enfim, quero estar na palma da mão de todo mundo. Eu vejo que tem esse movimento e eu acho super saudável. Eu acho saudável e acho que vão ter startups que vão, daqui a pouco, se apropriar de uma parte assim desse olhar para o social, mas não de uma forma muito profunda. Mas eu vejo muitas que sim, elas têm um conhecimento ali mais profundo em tecnologias e que elas podem resolver demandas de uma forma mais rápida. Vejo que não tem assim essa resistência. Acho que isso também está quebrando um pouquinho, né? Essa coisa assim, do mundo de quem é das startups, eles são de lá, eu sou aqui do terceiro setor, você... Cada vez mais é essa conexão, né? Existem as barreiras, né? Mas essa conexão e entendimento que todos podem contribuir. E também eu vejo muita disputa nesses campos, né? Então, às vezes, por exemplo, na ONG já se faz um trabalho lá maravilhoso, que é super inovador. Aí o mesmo cara, com outra linguagem, em outro circuito que ele está, das startups, por exemplo, ele pode fazer a mesma coisa e ele vai ganhar o título de super inovador. Então, isso é muito... são os tensionamentos, né, que acabam acontecendo. Mas eu acredito que sim, que é super positivo. Acredito que também depende muito do problema que você está disposto a se propor a resolver, porque nem toda solução é escalável e toda solução para um problema social você precisa olhar para a cultura local. Então, mesmo sendo uma tecnologia, como vai adaptar aquela realidade, né? Quem tem feito um movimento muito interessante dessas conexões, né, de mundos distintos, de culturas distintas, é o Edu Lira, da Gerando Falcões. Ele é um empreendedor que tem feito grandes transformações. Ele nasceu na favela, ele tem uma história muito interessante de superação. E ele diz que ele quer construir pontes, né? Então, ele conecta muito os empresários de diferentes segmentos e ele tem esse plano aí de transformar as favelas, as estruturas das favelas. Saneamento, ele está com um projeto, não sei o nome agora, que é 3D. Ele quer levar essa inovação na estrutura, entendendo que existe uma potência nessas comunidades aí para rodar a economia, e que basta você ter que criar a estrutura adequada ali, né? Então, é um exemplo que eu admiro bastante, é o Edu Lira, assim, que junta tudo isso. Estou até com o livro dele aqui, ó. Muito bom, muito legal. Tu falou de várias coisas aí, eu fiquei pensando, né? Essa lógica das startups aí, eu vou mandar recado aqui. Já que o programa é nosso, a gente pode mandar recado, né? Você falou que está diminuindo esses atritos aí entre startups, empresas tradicionais e tudo mais, e terceiro setor, mas eu ainda noto um ranço muito grande da startup com a empresa tradicional. Eu lá e você e a empresa tradicional cá, sabe? E uma coisa que eles deveriam fazer, que nem tu trouxe, né? Não é este ou aquele, é este e aquele. Essa lógica do e e do ou eu acho maravilhosa, Luara. E que bom que tu trouxe isso. E o startup está lá ainda. Eu, startup ou a empresa tradicional. Não gosto disso, tá? Pronto, falei. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui para a nossa roda de conversa, aqui que a gente está trocando ideia, eu queria que tu nos desse um spoiler. Quem não leu o livro ainda, né? A Luara tem um livro, gente. Pelo menos um, deve ter outros, depois tu nos conta. Mas, enfim, eu vou me permitir aqui ler um pouquinho sobre o livro, tá? Para que o nosso ouvinte aí saiba mais sobre ele. Um livro que a Luara faz parte. Chama Empreendedorismo Feminino, Mulheres de Alto Impacto. O livro traz relatos da experiência de 20, agora não sei se é 29 ou 26 mulheres, 29 mulheres, 29 mulheres que construíram seus negócios, atingiram seus objetivos e que compartilham suas histórias, opiniões e ainda lições para servir de inspiração para outras mulheres empreendedoras de todo o Brasil. Então, são trajetórias particulares, elas têm em comum a capacidade de enxergar oportunidades de crescimento em momentos de crise. E nesse livro, né, quem for ler, terá a oportunidade de se sensibilizar
e aprender com as conquistas verdadeiramente admiráveis dessas mulheres empreendedoras, que são exemplos de perseverança e paciência aos que sabem fazer acontecer. E olha que bacana, hein? Tem prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Luísa Trajano. Empreendedorismo feminino, mulheres de alto impacto. Conta um pouquinho para a gente, Laura, porque tu, né, não conta tudo, né? O povo tem que comprar o livro. Sim, né? sim. Mas dá o spoiler aí da tua história. O que tu relata lá no livro? Conta para gente. Então, esse livro foi outra experiência muito gratificante. É uma iniciativa da editora Gregory, você já leu aí, com a maravilhosa Luísa Helena Trajano. E eu fui convidada, assim como essas outras mulheres, né? A editora mapeou trajetórias. E no livro eu conto como eu iniciei como eu comecei a empreender na área social. Porque eu comecei, assim, a abrir uma empresa, uma primeira empresa foi em 2013, como MEI. E para mim, abrir uma empresa, assim, eu tinha até vergonha de dizer que eu tinha uma empresa, sabe? Porque eu achava que tinha que ter uma super estrutura. Então, eu conto um pouco, assim como as outras mulheres, desses desafios com um olhar mais micro, assim, mostrando como todas as pessoas têm suas vulnerabilidades e os pontos das histórias de cada uma que daqui a pouco podem conectar com histórias de outras mulheres, para mostrar que os desafios fazem parte, né? Então, no capítulo aí que eu tive a oportunidade de partilhar, eu conto partes da minha história que eu considero que foram desafiadoras e como foi esse início de empreender, que foi depois de uma demissão e como eu fui, uma coisa foi levando a outra, um ponto e um passo foi levando ao outro. E quando a gente tem essa coragem e a gente... Coragem, assim, surgem os medos, vai com medo mesmo, né? E vai indo passo a passo e vai se desenvolvendo, né? Então, acho que o empreender é isso, assim. Eu vejo que a jornada do empreendedorismo, para mim, pelo menos, me trouxe muito autoconhecimento e a necessidade de buscar ferramentas de autoconhecimento, de ampliar isso, e entender as inseguranças, os pontos a desenvolver, entender qual é o meu lugar no mundo, né? E os meus porquês e que legado eu quero deixar. Então é isso, tem histórias de mulheres de várias áreas aí, que empreendem em várias áreas, super indico o livro, porque realmente é inspirador, assim, ler histórias de outras mulheres. Deixaremos o link aqui para quem quer adquirir o livro. Com certeza. Luara, falamos de inovação social, empreendedorismo em rede, conectar pessoas, recursos, sustentabilidade na prática, palavrinhas que eu acho que são do teu dia a dia. O que faltou contar aí para a galera que está nos ouvindo sobre a Luara? Eu acho que um pouco dessa minha... Como eu disse, eu estou em diferentes espaços e eles se conectam e se conversam, né? Sintonizam de acordo com o que eu sinto afinidade. E essa questão de eu ter escolhido voltar para a academia, estudar. Então, eu ingressei no doutorado esse ano. E muito no sentido de seguir aprendendo. Eu acho que somos eternos aprendizes, estando na academia ou não, né? Eu não tenho essa coisa, assim, de se colocar num patamar. E eu acho que é um espaço super importante. Ao mesmo tempo, acho que é um espaço muito importante. Então, eu quero compartilhar, assim, que eu ingressei visando estudar na área com o olhar da antropologia, narrativas e trajetórias de empreendedores sociais. Então, ainda estou aí trabalhando nesse recorte do tema, e a ideia é que eu possa, com as lentes aí da antropologia e com esse olhar mais científico, olhar para isso. Porque dentro dessas vivências desses últimos anos, eu me questionei muito, e questionei muito as coisas que eu via, alguns tensionamentos, assim, desde o que é impacto social, o que realmente é impacto social, o que é trabalho com propósito, que as pessoas tanto, né, para cada pessoa, o que é sucesso, o que é trabalho com sentido. Então, as questões que permearam a minha trajetória, agora eu quero olhar com as lentes aí e olhar as trajetórias de outros empreendedores, entender o sentido disso que as pessoas dão para isso, né? E aí é isso, assim, estou nessa jornada
da empresa que eu mudei no início do ano, do doutorado, Social Good, Aldeia. Pouca coisa, pouca coisa. Mas pouca então, coisa. mas elas se conversam, né? Eu acho que é isso, assim. E essa coisa da gente poder empreender em rede tem muito disso. De poder se conectar a projetos que a gente acredita e a gente vai se desenvolvendo e entregando coisas para o mundo aí. Acho que é mais ou menos isso. Muito legal. Eu acho que eu e o Felipe, a gente conecta muito com isso também, porque a gente também trafega nesses lugares, não só da inovação social, mas da inovação empresarial e de facilitação de grupos e de troca de ideia. E é tanta conversa boa e é tanto assunto legal que circula nas nossas rotinas, né, Felipe, que a gente encontrou, então, esse lugar aqui para poder distribuir também tanta informação e tanta gente bacana e interessante que a gente conhece, como tu, Luara. Então, a gente te agradece um monte por ter participado conosco. Você ouvinte, você ouvinta, conecte-se com a Luara, conheça o trabalho dela, conheça a consultoria, o trabalho na Aldeia, o trabalho na Social Good. Leiam o livro, né? Esse livro show, né? Empreendedorismo Feminino, Mulheres de Alto Impacto. Olha que lindeza isso. E a gente te agradece um monte por ter trocado essa ideia com a gente aqui e te desejamos ainda mais sucesso. Valeu mesmo, Luara. Valeu. Mas antes de nós encerrar, só ia compartilhar que agora eu lembrei de uma história, rapidamente. Ai, essas histórias do Felipe. Mas eu lembro do ano passado, eu mandei um WhatsApp para a Luara achou que estava meio que caindo o mundo, assim, e começou a ligar para Deus, para todo mundo, assim, começou a tá, mas o que aconteceu, Felipe? Tá, mas quem foi e o quê? Eu lembro que eu fui trocar de sofá aqui na minha casa, e aí o sofá velho, eu assim, cara, como é que eu vou jogar fora isso? Eu não vou jogar fora, pô, poderia doar para alguém. Será que eu não estou precisando da aldeia? A aldeia é aqui perto de onde eu moro. E eu comecei a entrar em contato com o Fausto, né, nosso grande amigo aí que já gravou com a gente. Eu, Fausto, como é que faz? Ele, cara, a princípio era tranquilo, né? Vamos combinando, porque até chegar, ainda ia ter alguns dias ali até chegar ao sofá, e aí quando chegar ao sofá eu levaria o velho. E aí quando vê, cara, os caras anteciparam, não me avisaram que havia chegado, simplesmente me ligaram no início da manhã, acho que foi, não lembro agora exatamente o horário. Felipe, estamos com o sofá aqui, podemos ir entregar? Eu, como assim, cara? Tá, pode vir, né? Tô logo pelo sofá. Tá, agora tem que fazer tem que me desfazer do outro. Mandei mensagem pro Falso. Falso, tô com o sofá aqui. Vão vir levar. Posso levar lá? Cara, e o Falso não me respondia. Eu, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho o telefone da Luara. Mandei mensagem pra Luara, tô com um sofá aqui, posso levar? Que sofá? Como assim? Tá, mas tu falou com quem? O quê? Só que nisso tá chegando os caras aqui, tá ligado? Os caras já estavam chegando, já estavam levando, e eu... Cara, tipo assim, a Luara, daí eu também demorei um pouco para responder para a Luara começou a ligar, assim, cara, quem é que tratou isso com o Felipe, quem é que rateou, que não vai estar lá para receber, né? Cara, eu apavorada. Tipo, a Luara acho que começou a ligar para todo mundo, assim, da aldeia, e eu, cara, não foi, eu tentando explicar, né, o passo a passo, o que aconteceu, não, eu falei com o Fausto, isso foi uma coisa lá atrás, não, se não tem alguém para receber, não, falei, mas quem é que combinou contigo? Que não, tipo assim, parece que teve uma falha de comunicação aí nesse meio. Eu, não se preocupa que não aconteceu, não teve falha de comunicação nenhuma. O sofá chegou lá, não chegou agora, fiquei curioso. Cara, não chegou porque daí teve o seguinte... que vergonha, e tu contou essa história aqui ainda. Eu conto. É porque foi assim, daí nós já estávamos dentro da pandemia, então a aldeia estava fechada. Eu, cara, não tem nada, ninguém para receber lá. Não tem ninguém, tá fechado. E eu estou tentando ver com um morador, mas a princípio está todo mundo isolado, né? Então, realmente ninguém está saindo de casa. Cara, eu sei que daí o caminhão que eu pedi para o pessoal da empresa que trouxe o meu sofá, tipo, meu, cara, só não joga no lixo, a única coisa que eu pedi para eles. Doa para alguém, leva, que alguém vai precisar disso aqui. Só não me joga no lixo. E ainda paguei para eles levarem embora.
Aventuras do mundo das doações. Aventuras de um sofá do Felipe Guedes. Mas eu lembro que o que me chamou a atenção muito foi a preocupação da Luara nesse dia. Claro, querida, queria receber, acolher ali. Do nada, assim, tipo assim, como assim alguém quer doar e alguém rachou? Cadê que é essa pessoa que combinou com o Felipe? Peraí que eu vou ver isso agora. Eu queria entender para a gente poder resolver o quanto antes, né? Porque eu sabia que o frete ia chegar e eu achei que estava tudo certo, mas como assim? Mas no fim eu entendi o que tinha acontecido e ficou tudo bem ali. Mas o sofá não chegou, né? Mas chegou para alguém. O importante é isso, chegou para alguém. Exato. Luara, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Felipe Guedes, meu parceiro, obrigado por mais esse programa. Deixa a palavra contigo, Luara. Encerra para a gente aqui. Quero agradecer imensamente, adorei essa conversa com vocês e convidar as pessoas aí que têm interesse em fazer a diferença aí no mundo, em poder gerar impacto social que a gente tanto fala, existem vários caminhos. Então, a gente deixou várias sugestões aqui durante a nossa conversa e vamos lá, né? Que o primeiro passo é sempre o mais importante. Estamos todos aí trabalhando em prol de uma sociedade melhor. Eu quero agradecer mesmo o espaço, que foi muito bom essa conversa. Valeu! Um beijo a todos e a todas e a todes. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo episódio.